Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vim trazendo mais um vídeo aqui e dessa vez eu vou falar finalmente sobre o 732 no Loki. Eu desvinculei o set do meu Xamã, certo? Porque eu tava achando ele meio que inviável, eu não tava aproveitando tanto do set. Que eu acredito que o real, né, a essência desse set que é facilitar o PvE. E eu basicamente não curto muito o PvE do Xamã. O Xamã pra mim ele é uma classe que foi feita mais para batalha de grupo mesmo, da suporte de grupo e tudo mais. E que em torres não é tão assim necessário, então acaba tornando um pouco chato, estressante. Eu prefiro evitar esse lado PvE do Xamã, certo? Então eu vim trazer aqui um pouquinho sobre como é o 732 no Loki. O que dá pra fazer, se dá pra salvar alguma coisa com isso, quanto de dano que tu vai bater, e se muda muita coisa, né? E tirar algumas dúvidas que eu tinha na época, né? Eu acredito que mais pessoas devam ter. Então vamos lá. Vamos começar pelo principal, né? Dá pra segurar o 732, ou seja, a mana do Loki, ela vai aguentar? Porque assim, o Loki, ele já tem uma skill passiva entre aspas, na verdade é uma skill ativa de consumo constante, que basicamente vai ficar ali drenando a mana dele o tempo todo. Então, o bruxo ele meio que já tem um pouco de dificuldade nisso. Porém, né, com as atualizações mais recentes, o bruxo deu uma melhorada nisso. Principalmente no sentido da esfera, recuperar parte da mana, né, que ele gasta. Ou seja, ele acabou se tornando um skill que não gasta tanta mana assim e ao mesmo tempo recupera. Então se tornou algo assim totalmente viável. É possível agora o Loki aguentar o 732 com a esfera do modo que tá. Dá pra segurar, você não precisa estar tipo assim full regen. Por exemplo, minha própria bota da 32 ela tem regeneração de mana. Então eu já não preciso de nada mais. Assim, o amuleto, posso usar o amuleto normal, posso usar o 7 de mana. Porque hoje em dia é necessário o Loki ter uma quantia de mana, já que a esfera ela tem um dano baseado na mana máxima, na mana total do bruxo. Então é viável você ter muita mana no seu bruxo para ele poder bater bem. E isso acaba facilitando o 732, porque você vai recuperar essa mana e você vai aguentar mais tempo. Você vai suportar mais, usar skills sem parar, fazer vários combos e tudo mais. Então hoje em dia sim, primeira pergunta, né? A primeira dúvida que eu sempre tive, sim, dá pra segurar a mana com o 732 e o relaxamento do Loki. Agora aproveitando aqui, né, nessa parte do vídeo, PVP, é possível ir arena com o 732 do bruxo? Bom, primeiramente, meu bruxo aí ele é totalmente PVE, ele não tem 7 PVP ainda. Eu tenho muita preguiça de farmar 7 PVP, mas em breve eu talvez fale sobre isso, né, montar o 7 PVP e tudo mais. Mas eu basicamente tenho só o cinto. E então é meio que eu sou frágil, né? Então já estou em total desvantagem nesse sentido. E o 732 é um 7 PVE, né? Ele não tem resiliência, então você tem uma certa desvantagem tendo o 7 ali, mesmo que você coloque runas. Então assim, não é um 7 que compense você usar na arena, principalmente se você for um Loki, porque não traz vantagem alguma. Porque, assim, vamos dizer que traz vantagem no sentido de seu dano aumentar. Mas o crítico e tudo mais não vai trazer tanta relevância assim, né? Já que o 7 Arena ele reduz as chances de tomar crítico. Então quanto mais no 7 PVP. Então quanto mais resiliência o cara tiver, menos você vai dar crítico. Então acaba sendo assim inútil os bônus de crítico que você vai receber do 7. Vai simplesmente gastar mais sua mana e você não vai aguentar combar, porque você vai ter que usar um skill muito rápido, muitas skills,
para poder estar segurando um player, né, no full stun. Então não é tão viável você ter o 732 na arena. Mas no Xamã, que eu usava, né, sim valia a pena, porque no caso do Xamã eu tinha a vantagem da cura, então era necessário ter o crítico, ajudava, fortalecia a cura do Xamã. Então na arena eu conseguia encher o HP de qualquer um que tivesse da minha equipe e isso aí ajudava muito. Porém pro Xamã em si não era tão viável. Justamente por isso que eu trouxe pro Loki. Porque o lado PVP do Xamã, se ele tipo tomar dano, ele vai usar cura em si mesmo e vai encher o HP. No PVP é comum o pessoal focar o Xamã. Então não é tão viável assim pro sentido de PVP. No PVP você tem que se importar mais em controlar o inimigo e tudo mais, e isso acabava com a mana do Xamã para ele ter muitas skills. Então o 732 na arena dificultava um pouco o desempenho do personagem, certo? Porque ele não podia executar certos combos por conta da mana. Ele tinha que se preocupar muito com a energia dele, né? Já que Xamã, diferente do Loki, não tem benefício em você colocar mana, por exemplo, em um 7 arena ou algo assim. Não tem, é inviável. Pro Xamã compensa mais o crítico, que é necessário para ele poder estar curando no PVP, por mais que ele não bata, né? Bom, no sentido solo, vale a pena? Sim, vale. Dá pra solar muita coisa. Tendo 732 no bruxo, você não precisa ter uma build de exaurir com Grimório. Sinceramente, essa build ela é muito ruim pro resto do desenvolvimento do jogo. Mas você não precisa ter isso se você tiver vampirismo. Então, se você tem um 732, acho que com certeza você tem condições de colocar vampirismo no seu char. Principalmente se você estiver no lado dos MCs, que a concorrência por vampirismo não é tão alta assim. Apesar que com a vinda do cacique talvez isso mude. Mas dá pra você montar um char vampirismo sem gastar muito. Então dá pra você fazer um lock full vamp e não precisar do exaurir. Porque ele reduz muito o desempenho da classe, né? Você ter um skill ali que dá dano focalizado, com altas taxas de erro. Então assim, no geral, pro solo é muito bom, porque você vai bater muito mais. Eu cheguei a bater 15k debaixo d'água, 14k, 13k. Então é muito dano que o Loki vai ter. Ele consegue tipo, tranquilamente rodar ali na T5, matando os mobs em 2, 3 hits no máximo. Então é muito bom pro solo. Pro grupo, né? Também é muito bom, porque ele vai estar dando bastante dano em área focalizado. Principalmente focalizado, o dano vai ficar muito alto. Então ele vai tipo, ajudar muito em PTs. Eu basicamente estava perdendo em disputa de dano contra Hunters com 732. Então basicamente tá pau a pau, certo? A diferença era que a classe Hunter em si é uma classe de dano explosivo muito maior do que o Loki, né? Então mesmo assim, a eficiência do 7 foi muito boa, até mesmo no sentido de dano. Que em breve vocês vão estar vendo aí o dano que ele vai estar batendo em até boss de raids. Então foi um set muito bom nesse sentido de solo e grupo, certo? Conclusões gerais aqui, né, referente ao 732 Unlock. Não vamos estender muito, já até tem vídeo inclusive solando Dungeons com o 732, né? Tem gente solando Merme e tudo mais, eu trouxe vídeos aqui solando Cia. Eu com certeza não solo Merme, afinal de contas meu Loki também é mais 8, assim como o Xamã. Então, o desempenho que o 732 me deu foi muito satisfatório por que o meu Loki certo? Que é um Loki sem itens porcentagem e sendo um Loki mais 8. Então ele foi um set que me forneceu bastante benefício, né? Em sentido do PvE. Então eu vou estar deixando ele no Loki por conta disso, que o foco maior do set é o PvE. E o PvE do Loki é muito bom. Assim como ele pode também ter um desempenho legal, né, na arena. Mas assim, o set sim vale a pena para um Loki. Você consegue segurar a mana tranquilamente, você não precisa ser full regen de mana. Basta você ter a regen de mana da bota, até mesmo a do 732 já basta, e ter o básico, né, que é regen nos anéis, cinto e etc. Então é isso, galera, valeu!